Pai, Senhor, para os irmãos, amém? Aleluia. Queria ler um texto com os irmãos, na carta aos Romanos, epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, carta aos Romanos, no capítulo de número 12. Aleluias. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém. Amém? Também estou muito feliz de estar aqui, glorificando o nome do Senhor. Eu vou estar lendo já, mas semana passada, quando a gente chegou do culto, a minha filha mais nova perguntou: pai, qual foi a última vez que o pai chorou? Eu disse para ela assim: hoje, no culto. Porque todo dia que eu venho no culto, Deus fala algo para mim. Toda vez que eu venho no culto, Deus transforma algo no meu coração. Deus me muda, me molda, me transforma. E é nesses momentos que eu me deparo comigo mesmo e caio em lágrimas e reconheço que só o Senhor é Deus. Só Ele é santo. Né? Mas dia após dia, Deus está transformando a nossa vida. Amém? Carta aos Romanos, capítulo de número 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Durante a semana, Deus me falou algo enquanto eu trabalhava. Ele disse assim: André, um homem mudado diante de um Deus imutável, um Deus que não muda, mas um homem mudado, né? Confesso que eu não gosto muito apesar de a maioria dos homens gostar de filme de heróis, eu não gosto muito, assim, assisto alguns, né? Mas tem um que me chama bem a atenção, que é aquele do X-Men, né? Que são os mutantes, né? Que evoluíram a raça humana. Eu não sei direito como é que é a história, mas eu já assisti alguns, né? Alguns até acham que eu pareço com o Wolverine, por causa do tamanho, por causa da força. Brincadeira. Mas o fato é que o que Deus falou no meu coração é em relação à mudança. A mudança do nosso entendimento, do nosso pensamento, das nossas atitudes. Desde o ventre da nossa mãe, o ser humano ele está num processo de evolução, não é mesmo? Ali vai crescendo, vai criando células, ossos, o corpo vai se formando. E quando é concebido a criança, continua um processo de evolução, de transformação. Ele vai crescendo, de um bebê passa para um menino ou para uma menina, e vai crescendo, vai mudando os pensamentos, começa a frequentar o colégio, a escola, e ali é implantado algumas coisas na sua mente, no seu coraçãozinho, e vai crescendo. Alguns passam algumas dificuldades durante a vida, alguns traumas, assim como a irmã contou aqui. E o bonito que a irmã contou no testemunho aqui, que ela viu no Alan e viu no João algo de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos como cartas na mão do Senhor, cartas escritas por Jesus, por Deus. Quando Moisés ele sobe à presença de Deus no monte, diz que ele desceu do monte com uma face brilhando e resplandecia a glória de Deus. E fala que nós, como cartas, aquilo que Moisés trazia nas suas mãos eram as pedras que foram escritas pela mão de Deus, e ele refletia a glória de Deus. Mas agora, no Novo Testamento, fala de uma nova carta, que não foi escrita em pedras, mas foi escrita no coração do homem, no coração humano, e essa carta faz com que nós brilhamos diante da sociedade, diante desse mundo, e assim como a irmã contou, que ela viu a glória e a presença de Deus na vida dos irmãos, assim Deus quer que nós refletimos a glória dele para este mundo. Somos cartas escritas pela mão de Deus, mas não somos perfeitos. Estamos sendo transformados, e a criança vai crescendo, né? Alguns traumatizados, com famílias desestruturadas, não foi diferente da minha família. Alguns tomam alguns caminhos, decisões contrárias, a sua mente vai mudando, alguns vão para as drogas, alguns vão para as bebidas, alguns permanecem na igreja, né, com o seu coraçãozinho, às vezes se afasta. O que eu quero dizer é que
nós estamos em constante mudança. Alguns estão mudando para pior, e outros estão mudando para melhor. E para pensar, qual é a mudança que Deus está fazendo no teu coração, ou qual é a mudança que você mesmo está tomando como atitude para a tua vida. O fato é que o tempo vai passar, e todos nós vamos mudar. O pensamento que você tinha quando adolescente mudou. O pensamento que você tinha quando você não frequentava a igreja, quando você não conhecia Jesus, mudou. A única coisa que não muda, para muitas pessoas, é o time de futebol, né? Quem é corintiano sempre, né? Não muda. Mas o fato é que todos os dias Deus está nos ensinando algo novo. E eu acho muito, muito estranho, sabe? Muito estranho, quando nós dizemos que temos uma comunhão com Deus, que caminhamos com o Senhor, e não somos essa carta. Muitas pessoas dizem assim, a Daya estava contando para mim que uma pessoa falou para ela, ela viu algo escrito no Facebook, né? Eu não estou falando de você porque eu não tenho Facebook, tá? Até mandaram uma notificação para mim que se eu não renovar meu Facebook, ou se eu não fizer meu Facebook, vão cancelar meu Messenger, né? Vou ficar sem Messenger, porque eu não vou fazer o Facebook, eu não quero o Facebook para minha vida. Mas, alguém colocou no Facebook, não sei quem, alguém no Brasil talvez, ninguém muda a minha mente, ninguém muda aquilo que eu imagino, aquilo que eu penso, porque às vezes a pessoa se torna uma pessoa muito autossuficiente, dizendo que ela não pode aprender nada. É igual quando uma pessoa ela é muito rica. Quando uma pessoa é muito rica, que faz muitos investimentos, que mexe com muito dinheiro, ela tem dificuldade de aprender nas coisas simples. Jesus nos ensina nas coisas simples. Quando uma pessoa leiga vai falar com uma pessoa bem instruída, e ela começa a falar, assim, uma pessoa leiga, uma pessoa como eu, que tem um linguajar mais simples, automaticamente ela se fecha, ela não consegue dar prosseguimento àquele raciocínio, porque é algo simples para ela, é muito simples, ela está acostumada a lidar com coisas grandes, mas Deus fala na sua simplicidade. Deus é simples, a gente está complicando o evangelho, as coisas são simples. A palavra de Deus diz que transformai-vos o vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E as pessoas estão complicando cada vez mais as coisas. E o que Deus falou para mim é isso: transformação. Como está sendo a nossa transformação? Será que estamos mudando para bom ou para ruim? Eu acho muito estranho uma pessoa que se diz caminhar com Cristo e não refletir a presença de Deus. A Bíblia diz que não pode sair água doce e água amarga do mesmo lugar. Muitas dificuldades, muitos problemas que nós enfrentamos na nossa vida, cadê a vontade boa, perfeita e agradável na nossa vida, se nós estamos passando por isso? Muitas, mas muitas dificuldades que nós vamos passar, ou estamos passando na nossa vida, porque nós não estamos transformando a nossa mente, não estamos andando segundo aquilo que Deus quer que a gente faça. A transformação de vida é algo essencial na vida do crente. A transformação da mente é algo essencial. Se você não transformar a sua mente, aqui fala que não vos conformeis com esse mundo. Eu disse que Deus é um Deus imutável, Ele não muda. E quando fala que Ele não muda nas suas promessas, Ele não muda naquilo que Ele prometeu, Ele não muda no seu ser, na sua essência, naquilo que Ele é. Ele não muda, Ele é imutável, Ele é Deus, é Criador de todas as coisas, mas nós somos mudáveis. Nós vamos mudar, nós estamos num processo de evolução. Diz que nós não alcançamos ainda a estatura de varão perfeito. Então, aqui diz aqui, né? Não vos conformeis com esse mundo. Esse mundo há um padrão, irmãos. Há um padrão. E sabia que até o padrão do mundo muda? E muda para pior. O padrão do mundo é para pior. E muitas das vezes nós estamos nos enquadrando, criando forma, no formato daquilo que é o mundo, mas nós não estamos fazendo aquilo que Deus, o formato do mundo está querendo invadir a igreja. O pecado continua sendo pecado. O que é o formato do mundo? É a imundícia, a imoralidade, é o pecado. Esse é o formato do mundo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Como que a gente vai transformar? Pela renovação do vosso entendimento. É entender
que Jesus pagou um alto preço por mim e por você, sabe? A nossa mente tem que se renovar, porque o padrão, quando eu penso em padrão, eu penso em religiosidade. O padrão é religiosidade. Se nós seguirmos um padrão aqui de roupa, né, de postura, né, de puritanismo, né, santo demais, é um padrão de roupa, um padrão de comportamento. Deus não é um padrão, Deus é a verdade e a vida. Deus é a essência da vida está em Deus. Deus é amor. Mas é preciso que nós entendamos que nós precisamos mudar o nosso pensamento. Dia após dia nós estamos sendo renovados por Deus. Deus está ensinando algo para você no dia de hoje. Você pode ignorar isso, mas Deus está te ensinando. Deus está falando algo no teu coração, sabe? Eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem, e melhor amanhã do que eu sou hoje. Sabe, eu também tenho as minhas dificuldades, mas é diante do pecado que eu falo, não, eu não vou ceder, eu vou mudar, eu vou me transformar a cada dia, eu vou buscar a Deus nos momentos de dificuldade. É uma transformação diária, é uma busca diária, é você e Deus te santificando. O padrão do mundo é o pecado e a imundícia do mundo, mas o padrão de Deus é a santidade. A verdade de Deus é a santidade, não é um padrão. Essa é a verdade de Deus, é a essência de Deus. Não vamos tomar a forma do mundo, vamos conhecer mais de Deus, conhecer a sua palavra, a sua essência, e não ignorar aquilo que Deus está falando para a gente. E eu vejo que muitas vezes, a gente dentro da igreja, a gente está criando um outro tipo de pensamento, e continuamos na igreja, corremos o risco de nos tornarmos religiosos, crentes de domingo, de vir à igreja, levantar a mão, adorar a Deus e voltar para a nossa vida sem ter a nossa mente renovada por Cristo, pela sua palavra que transforma. Nunca ninguém disse para mim parar de fazer o que eu fazia antes, mas a palavra de Deus renovou a minha mente, está renovando, está transformando, e Deus pode mudar a tua história. Por que eu digo isso? Porque a palavra diz assim, que só assim nós conheceremos a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Sabe, é muito bom vir à casa do Senhor e louvar Ele, mas melhor ainda, é saber que Deus está transformando a minha história, Deus está transformando a minha vida, a minha família, e Deus pode fazer isso com a tua, Deus pode mudar a tua história, mas nós não podemos ficar parado. Acredito que o pastor Cid, todo culto que ele vem aqui, Deus fala algo com ele, Deus transforma ele cada vez mais, né? E nós olhamos para ele, né, como carta de Cristo, e fala, também quero ser renovado, eu quero também ser transformado, assim como Deus está transformando ele. Não podemos ficar estagnados diante desse evangelho que nos traz vida, desse evangelho que pode mudar, desse evangelho que pode transformar, desse evangelho que pode sarar, que pode curar as nossas vidas. Mas é preciso que nós entendamos que a nossa mente, ela tem que se renovar. Assim, tudo pode se transformar diante de um Deus que não pode mudar, de um Deus imutável, de um Deus maravilhoso, as suas promessas, sabe? Quando a gente pensa assim, será que se eu não mudar, Deus vai mudar comigo? Deus não muda, irmão. Sabe, quando eu falo que Deus não muda, não é o que você faz que vai mudar o fato da salvação que Deus deu para você. A salvação não muda. Deus tem a sua forma de fazer as coisas, e isso não muda. Quem tem que mudar é a gente. Nós temos que mudar. Sabe, Deus está preparando, né? O mundo está cada vez mais feroz aí fora. Está cada vez mais entrando e falando assim, é normal isso. É normal o divórcio, é normal o pecado, é normal o homossexualismo. É tudo normal, irmãos. Esse é o padrão. E aí? Será que eu estou sendo muito careta? Abre comigo a Bíblia, bota umas páginas de Romanos mesmo, capítulo 1, aleluias, Romanos capítulo 1, versículo 23, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança à imagem de homem corruptível,
e de aves, e de quadrúpedes, e répteis. Por isso também Deus os entregou a concupiscências dos seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus, que não se pode mudar, em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens deixaram o uso natural da mulher, e se inflamaram em sua sexualidade, uns para com os outros, homem com homens, cometeram torpeza, e recebendo a si mesmo a recompensa que convinham em seus erros. Do que se queixa o homem? Se queixa dos seus próprios pecados. Essa é a verdade de Deus. A salvação vem através de Cristo. Arrependimento, reconhecendo que nós precisamos mudar, reconhecendo que somos pecadores diante de um Deus santo, diante de um Deus que não pode mudar. A tua salvação veio da cruz do Calvário, mas a transformação da tua história precisa que você abra o teu coração, o teu entendimento, e entenda que se nós não mudarmos, nós não vamos poder desfrutar do melhor de Deus para a nossa vida. Amém? Essa palavra que eu tinha para deixar em nome de Jesus. Aleluia.